A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco de Assis, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie, alcança-nos a graça que confiantes vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Vem Clarear, mais música, mais formação e mais Santa Clara de Assis. Sim, aqui tem mais música, mais formação e muito mais sobre Santa Clara de Assis. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Vem Clarear aqui pela nossa Web Santo Antônio. E todas as sextas-feiras, sempre neste mesmo horário, eu estou aqui na sua companhia, pertinho aí de você, para conversar e aprender mais sobre o testemunho desta grande mulher aqui, viu? Essa aqui tem muitas coisas, muitos elementos a nos ensinar sobre a vida, sobre o seu propósito, os seus sonhos, os seus ideais, e inclusive é sobre isso que nós queremos conversar nesta noite, mas eu não quero dar muito spoiler, porque a gente vai agora ouvir uma música e quando a gente voltar dela, a gente já vai saber um pouquinho mais sobre esse tema, inclusive conhecer, nós temos convidados no programa de hoje, viu? Inclusive duas irmãs especiais que vão falar sobre o tema do programa de hoje, que é muito pertinente e muito importante para você aí que nos acompanha agora. Enquanto a música toca, eu convido você a pegar aí, ó, ficar no celular, ó, compartilhando e mandando esse link para outras pessoas, para outros irmãos, outras irmãs, para que também tenham acesso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deu aquele like, faça isso e assim você nos ajuda a evangelizar. Muito boa noite, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Está no ar o programa Vem Clarear.
alguém de si mesmo se esquecer, doar sua vida e tempo em prol de uma vocação, deixar família e bens e abraçar um bem maior. Quem ainda acredita que o amanhã será melhor? O que motiva alguém a abraçar o pecador, a se juntar ao pobre sem fazer acepção, seguir o seu chamado, agir como Jesus? O que motiva alguém a carregar a própria cruz? A levar o amor onde o ódio está, a levar o perdão ao ofensor, a desfazer a discórdia, levando a união, e a fé que supre a dúvida no coração. A levar a verdade onde há erro, a esperança que elimina o desespero, e a tristeza transformada em alegria, desfaz as trevas como a luz de um novo dia. E tá aí, nós já abrimos o nosso programa com essa música aí genial do Frei Florival, que traz logo nisso na letra, né? O que motiva alguém de si mesmo se esquecer, doar sua vida e tempo em prol de uma vocação, deixar famílias e bens e abraçar um bem maior. Quem ainda acredita que o amanhã será melhor? Justamente nessa vibe do programa de hoje. E aí nós já liberamos para você de casa para acompanhar com a gente e dizer que o tema de hoje do programa é Clara, uma jovem cheia de ideais, né? Então a gente vai conversar um pouquinho dos sonhos, né? Daquilo que Clara, dos seus projetos também, né? Do seu ideal, né? Como uma jovem que viveu aí há 800 anos atrás, numa época, né? Bem marcada pelo a figura masculina mais do que a feminina, né? As mulheres, os homens pensavam pelas mulheres muitas vezes, os homens jogavam na vida das mulheres as responsabilidades de casamento, enfim, mas Clara sim conseguiu ser essa mulher jovem, né? E também cheia de ideal.
Por isso, nós já queremos convidar então para esse nosso círculo de conversa, para esse nosso bate-papo sobre esse tema, sobre propósito de vida, ideal, sonhos, né, as nossas irmãs, que eu não vou dizer o nome delas, que eu vou deixar que elas se apresentem agora. Muito boa noite, minhas irmãs, sejam bem-vindas, aqui o programa Vem Clarear. É uma alegria mesmo ter vocês aqui com a gente. Paz e bem. Paz e bem, Frei Roberto. Então vamos eu primeiro. Já tive outras passagens aqui pela Web Rádio Santo Antônio. Sempre com muita alegria de estar com esse meu irmãozão de caminhada, parceiro para muitos trabalhos, sonhos e ideais, né? Que a gente compartilha muito. E com outra irmãzona também de caminhada, que também compartilhamos muito dessas dores, angústias, mas sobretudo alegrias de sermos franciscanas, que vai se apresentar daqui a pouco, porque eu, Gabriela Consolaro Nabosny, estou como secretária nacional de formação da Juventude Franciscana do Brasil, né? Eu também sou formada em Direito, sou mestranda em Direito Ecológico, Direitos Humanos, também faço parte da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, como essa minha irmã que vai se apresentar depois, dando spoiler. Mas, sobretudo, sou apaixonada pela vivência da minha juventude no carisma franciscano e clariano, né? E é sobre isso que a gente vai trocar um pouco mais hoje com essa mana que vai se apresentar agora. Olá, paz e tudo bem? Também agradeço muito o convite. Hoje é uma alegria poder compartilhar desse momento e, além do encontro aqui, também trazer presente, refletir e partilhar sobre a vida de Clara como jovem, de Clara como irmã. É sempre uma alegria e também um grande desafio, né? Reconhecer Clara na sua história e também como presença na nossa história de hoje. E é uma alegria compartilhar com essa gente que também vai acompanhando. E eu sou irmã Fátima, sou irmã franciscana da Penitência e Caridade Cristã, sou natural lá da Bahia, atualmente moro aqui em Alvorada, no Rio Grande do Sul, e trabalho aqui no Centro Franciscano, que é um serviço de convivência, onde trabalhamos com crianças e adolescentes, e também, como a Gabi já falou, também integro a articulação pela economia de Francisco e Clara, nesse sonho de novas economias, de novos sonhos com Francisco e Clara, de uma maneira bem especial aqui no Brasil. Olha, eu já vou deixar a oportunidade aqui, aproveitar a oportunidade para lançar o convite para que a gente possa vir em outro programa falar um pouquinho do que é que tem a ver aí, Clara, e economia, não é? Essa ideia que surgiu aqui do Brasil, né, da Comissão Brasileira de colocar a Clara também no meio como uma figura, né, que tem muito a nos ensinar, além de Francisco. E aí já vai ficar lançado aqui o convite para que as pessoas possam entender um pouquinho mais. Nós já tivemos um podcast aqui na Web Rádio que falou sobre o Economia de Francisco, e também nós tratamos um pouco sobre este tema, né, do papel de Clara no meio de todo esse trabalho, mas vai ser uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais. E o pessoal de casa também, que ou acompanha agora ou acompanham depois, né, buscam depois esse conteúdo para se aprofundar. Mas para a gente começar, eu sei que na interna vocês estavam aí todas aflitas sobre a questão do tema. Qual é a primeira pergunta, né? E eu conversava com o Gabi antes, porque quando a gente fala sobre ideal, a gente vai pesquisar na internet, a gente encontra uma primeira definição logo de cara dizendo o seguinte: ideal está relativo à ideia, que só existe no pensamento. E depois, você pesquisando mais abaixo, você vai ver um sentido que eu acho que é mais real, pelo menos aquilo que eu acredito como ideal, né? Um ideal, não é um princípio, valor ou bem material que serve como uma meta para algum indivíduo. Enfim, parece ser duas coisas totalmente distintas, mas para a gente falar sobre Clara, uma jovem cheia de ideal, hoje na nossa realidade, né, quais desses dois termos, se parece mais com o que nós vivemos hoje e parece estar mais presente na vida dos jovens, também na vida de tantos homens e mulheres, né, de tantas pessoas. É esse ideal muito voltado no mundo das ideias, do pensamento, que acaba ali mesmo, ou é um ideal
que também, de certa forma, passa por esse mundo das ideias, mas que também surge como uma motivação, né, para vocês. Como é que nós podemos ver a nossa realidade hoje, este tema do ideal, né? Nós temos pessoas que buscam, de fato, que estão olhando e com os olhos fitos nesse ideal, neste também, né, por que não dizer ponto de partida, né, já que também o ideal parte muito dessa ideia de princípio, né? É com vocês aí. Boa, mano. Então eu vou começar, porque eu sei que essa é a vontade da irmã Fátima, né? Daí eu começo e ela continua, ela engata essa partilha aí. Mas eu acho que essa é uma discussão muito interessante, meu irmão. Eu acho que nós, como franciscanas e franciscanos, devemos mesmo protagonizar essa discussão, porque diz muito, é muito afeto do nosso carisma, né? E também diz muito sobre a vivência cristã em si, né? Vivência católica ou vivência cristã. E sobre a perspectiva do reino dos céus, né? Do reino de Deus. É essa utopia distante que a gente deixa para viver depois e constrói aqui numa perspectiva do plano das ideias como algo longe de nós, ou é algo que a gente quer trazer para a gente e trazer com isso também a responsabilidade, né? O compromisso de construir hoje esse reino, de construir hoje esse lugar de paz. Essa contradição, eu acho que leva a muito do que a gente tem na igreja hoje como um todo, né? Pessoas que projetam isso para um outro lugar e um outro momento, mas hoje vivem suas vidas de uma forma totalmente contrária aos desígnios de Deus, né? Da fraternidade, do amor, da solidariedade, da empatia, da compaixão. E nós, como franciscanas e franciscanos, de fato, precisamos reafirmar esse lugar de construir hoje o mundo que a gente quer, né? Porque foi o que Francisco e Clara fizeram. Francisco e Clara tinham Deus e Jesus Cristo, né? Como tudo na vida, como o exemplo maior. Mas isso não fez com que eles ficassem só rezando, né? Ou só contemplando o mistério transcendente e supremo que é a comunhão eucarística. Mas fez com que eles fizessem isso a fim de mudar a realidade hoje, né? De abraçar o leproso hoje, de cuidar dos enfermos como Clara fez hoje e de assumir essa perspectiva hoje. Ideal, portanto, para mim, a partir do que o Frei fala, tem tudo a ver com Clara, né? Essa discussão e principalmente de trazer essa urgência. Acho que é uma palavra muito importante para a gente. Essa urgência. Hoje o mundo tem muitas dores, assim como tinha também na época de Francisco e Clara, né? Mas é a urgência que faz com que a gente se movimente hoje e construa esse ideal que, lógico, se perpetua, mas que precisa começar, né? O que tu acha, irmã? Eu acho que é isso mesmo. E fiquei pensando assim, né? O quanto essa questão da ideia, ela também é importante. Eu acho que a gente não, né? Claro, como e aí me vem assim ao coração, trazendo presente assim, a ideia também chega no coração, né? Eu acho que eu preciso passar por ali para virar também e se confirmar como ideal. Quando eu olho para Clara, para mim é muito forte essa questão assim de que ela tem sim ideias que são assim, parece que os pensamentos que inspiram a busca para consolidar o ideal, o que se torna ideal daqui para frente, né? Então, assim, ela tem essa ideia do encontro, tem a ideia da saída de casa, tem, assim, muitas dos encontros, daqui a pouco dos encontros com Francisco, dos encontros com as irmãs, com os irmãos, e aí, a partir dali também vai... E aí, acho que uma ideia forte que vira ideal, e para mim também é muito forte em Clara, aquela não te liga, não perde de vista o ponto de partida. Isso é uma ideia muito forte, né? Isso é uma ideia forte, assim, se a gente vai olhar o jeito como as ideias que Clara escreve nas cartas. Acho que eles são um entendimento disso, assim, né? E aí, só que quando olhar, não perder de vista o ponto de partida, vira um ideal. Dá sentido para a vida, dá sentido para a vida de outras pessoas, quando ela escreve para Inês, quando escreve... Então, nesse sentido, assim, acho que é isso mesmo. Eu acho que as ideias também nos ajudam, quando a gente olha para Clara, isso é presente, a consolidar, inclusive, os ideais. O grande ideal, quando a gente olha para
a pobreza, por exemplo, né? Uhum. O ideal de ser irmã pobre, do privilégio da pobreza, acho que para chegar nesse grande ideal de experiência com o Cristo esposo, de reafirmar isto, a partir do entendimento de que isso é importante, né? Uhum. Eu acho que Clara tem muito a nos dizer, né? De grandes ideais, sim. É verdade, irmã. Inclusive eu imagino Clara, né, literalmente olhando pelas janelas daquelas casas grandes de Assis, os jovens indo para as guerras, né? Francisco fazendo a pregação, Francisco se despojando. Então, não tinha muito. Eu já vinha falando antes, o papel da mulher, né, no tempo desta época medieval, sem muitas falas, sem muitas palavras, às vezes nem isso, né, nem palavras, né? E a gente imagina Clara realmente bem forte, como a senhora traz, neste, entre aspas, mundo das ideias, pensando e sonhando muito e querendo aquilo que Deus quer. E aí foi isso que fez com que todas essas ideias se tornassem ideais, como a senhora trouxe agora perfeitamente para a nossa conversa. Eu acho que todo aquele olhar de Clara da janela do seu quarto, dos seus aposentos, para vendo aquela Assis que era marcada pela desigualdade, aquela Assis que era marcado pelo capitalismo já, né? Embora não fosse esse nome, mas tivesse aquele estilo já bem medieval, né? Ela olha, começa a formular aí as suas ideias e depois, quando ela abraça a vida, sua vida com Cristo, ela encontra essa liberdade, esse espaço para que essas ideias se tornem ideais e que hoje nós temos contato, graças a Deus, pela vida e pela história dela. Não é isso, Gabi? É isso aí, muito, muito interessante essa perspectiva, né? E eu acho que esse é o grande diferencial também, pelo menos ao meu ver, do compromisso franciscano que a gente tem, né? A gente reconhece muito isso de sermos sonhadores com o pé no chão, né? De criar essa perspectiva do ideal, da utopia, né? Do sonho, mas ter consciência de que é a gente que precisa construir ela, né? E acho que nossos pai e mãe, Francisco e Clara, representam isso na sua forma mais autêntica. Como abastecer esse sonho a partir da prática. E é isso que a gente busca viver também. É verdade. Olha, mas eu sei que a gente tem música hoje aqui no programa, viu? E eu já vou dar o espaço aqui para a irmã Fátima cantar para a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco aqui de perguntas e conversando um pouquinho mais sobre essa dimensão do ideal, de sonhos. Por isso não saia daí. Enquanto isso, compartilhe o nosso link e continue conosco. Com você, irmã Fátima. Vamos cantar então o refrão, o mantra com Clara, pedindo que a gente também não perca o nosso ponto de partida. Não perca de vista seu 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 ponto de partida. Olha aí, é isso mesmo. Não perca de vista seu ponto de partida, né? Seus ideais, seus sonhos, e não deixe também que ninguém roube de você, né? Isso também é importante a gente trazer, porque a gente percebe muitos jovens, muitas pessoas que perdem, né? Deixem se levar, deixem que as pessoas digam, olha, não vai dar certo, né? Isso não vai longe, né? Então, não deixe também que ninguém roube, né? E nem tire você os seus ideais, os seus sonhos, viu? Olha, a próxima pergunta, então, depois da gente ter iniciado esse bate-papo, inclusive já falado um pouquinho sobre este tema, nós podemos considerar Clara como uma mulher com sonhos, né, com ideais para a sua época, mesmo já resgatando aquilo que eu já vinha falando,
uma época tão difícil, tão marcada pelo silêncio das mulheres, né? Mas nós podemos considerar Clara como uma mulher de ideal e de sonhos. Bah! Olha, eu acredito que sim. Ah, Gabi, aham. Mas então eu acredito que sim. Quando eu olho para Clara, e principalmente pensando na voz das mulheres e da igreja, eu acho muito interessante que, eu não sei se é com essa linguagem, né? Clara que está escutando a essa hora, depois a gente se resolve um dia. Que é assim, ó, se a gente vai olhar assim, para os sonhos de Clara, talvez ela não tivesse assim, ó, eu quero fazer isso, porque também não parece cara de Clara isso, né? Mas se a gente vai olhar como voz das mulheres, para mim é muito claro que Clara queria que as mulheres tivessem voz. Isso era muito presente na sua vida de sororidade, né? Na escuta das irmãs. E aí, quando ela diz que todas as irmãs precisam ser ouvidas nos diferentes lugares. E aí é muito, para mim, tem a ver com o sonho que é de igualdade, mas que também é de equidade. Quando ela traz para a roda quem está na cozinha, quando ela não quer que se repita o modelo da época, que se tem, assim, quem tem mais e quem tem menos, então todo mundo entra igual. Então, nesse sentido de igualdade, e aí eu acho assim, ó, uma das coisas que também é revolução em Clara, que é o fato de escrever das primeiras mulheres, não sei se não é a primeira, não vou dizer que é a primeira, que agora eu não teria certeza plena. Primeira regra. Primeira mulher que escreve uma regra. Sim. Se a gente vai olhar isso, e a gente esqueceu disso muito tempo, né? Eu quero dizer, como história francisclariana, a gente parece que fala muito pouco disso ainda, no reconhecimento da história da vida das mulheres. Eu sou muito encantada nesse sonho de Clara. Para mim, fala muito quando Clara escreve no masculino e no feminino. Quando escreve a bênção, por exemplo. Hoje, a gente ainda tem uma dificuldade imensa de ser inclusiva na linguagem. E Clara já traz isso. Então, isso para mim fala muito dos sonhos de Clara, no sentido de ser fraterna, de ser irmã, de incluir, de ter essa presença assim, nas diferentes pessoas. E tem a ver também, né, com essa construção, com o rompimento de uma ideia de muito machista, que a gente também continua, né, de que tem uma participação efetiva na vida da igreja, na vida da sociedade também, né? Sim. Um pouco disso, sim. Acho que são alguns dos sonhos, mas, Gabi, tem outros sonhos? Outros eu não sei, mas vamos aprofundar esses que são bons demais. Eu tava pensando aqui, né, enquanto a irmã Fátima colocava, que é interessante também como, ao contrário do que muita gente pensa, a nossa conversão nos leva a uma expansão dos nossos sonhos, né? Eu sempre penso, e hoje aqui, pensando nesse momento que a gente ia ter, estava lembrando de que Clara tinha uma intensa atividade de ajuda aos pobres, né? Antes de se entregar. Então, ela vivia aquele sonho naquele momento. Ela queria uma transformação radical, uma revolução social naquela época. E naquele momento, aquela ajuda direta aos pobres, né? Aquele contato com os marginalizados da época, era o que ela fazia para alcançar esse sonho. Mas aí chega o Chico, né? Mostrando aquela perspectiva de ruptura, de entrega total, de despojamento. Ela entende e vê Jesus naquilo, e a partir da conversão, expande os sonhos, para aí sim uma entrega total àqueles desígnios, né? Que é o que a gente busca na família franciscana. E aqui a gente tem 3 representações, né, dessa vivência desse sonho. E é o que a gente busca na juventude franciscana também. Nós, como jovens, né, olhamos a realidade social em algum momento e fazemos o muito nosso, mas que ainda é pouco. E a partir dessa entrega, dessa conversão cristã, católica, mas sobretudo franciscana, a gente entende que a radicalidade é necessária para atingir esses sonhos, né? Outro aspecto muito bonito e muito presente para a gente desse sonhar constante que é viver o carisma franciscano. E a irmã trazia agora, né, essa dimensão da regra, né? A gente percebe o quanto Clara
era uma mulher sim de ideal e sonho, porque quando ela construía a regra, ela sofria várias interferências da parte externa que queria que ela desviasse o olhar de alguns temas, como por exemplo da pobreza, alguns temas, por exemplo, como a ligação com a primeira ordem, sobre a dimensão da obediência. Ela sofria de várias interferências, inclusive um tempo até do próprio Francisco, mas de certa forma positivamente, no sentido de que ela se tornasse abadesa para que nenhum presbítero ou bispo pudesse interferir na vida do mosteiro. Mas ela era uma mulher de tanto ideal porque ela defendeu até o final da vida, mesmo com todas as interferências em relação à dimensão do ter privilégios, que ela foi até o final da vida, morreu professando, quer dizer, um dia antes ainda morreu com a regra, né, nas mãos, mas com aquilo que de fato ela queria, né? Eu quero viver, ter uma vida de não ter privilégios, né? Quero viver de fato a pobreza, quero viver de fato a vida fraterna, né? Quero viver de fato como família, né? E isso é muito interessante. Gabi trazia outro elemento agora da pobreza. Clara, antes de entrar no mosteiro, ela já tinha forte no seu coração esse ideal com os mais pobres, não é? Francisco também, mas Clara, eu acho que era mais público, sabe? Porque Francisco participava daqueles banquetes, mas a mãe dele fazia quando o pai dele não estava em casa, né? Clara ela ia publicamente, né, com a cesta de pães, lá nos leprosários, enfim, né? Então, assim, Clara, sim, esses dois elementos que vocês trouxeram mostra claramente, fazendo aqui o claramente, o quanto ela era, sim, essa mulher de ideal, de sonho, que sabia o que queria. E no bloco anterior, a irmã trazia a passagem de Domingo de Ramos, né, quando ela sai de casa, decidida, né, uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer e sabe para onde quer ir. Quando vai para o Mosteiro das Abadesas, não é, quando ela vai para Pociúncula, Francisco corta o cabelo, aí Francisco leva ela para o Mosteiro das Abadesas de São Paulo, ela olha aquela vida e diz, não é isso, passa por um movimento, entre aspas, né, de hereges, que são as beguinas, mas diz também, eu não quero isso, eu sei o que eu quero, né? Eu sei qual é o meu ideal, né? Eu sei qual é minha proposta de vida. Então, realmente, Clara, esta mulher, não é? E eu já queria fomentar algo que a irmã já trouxe no bloco anterior, na pergunta anterior, para a gente aqui tentar, né, falar um pouco de qual seriam esses sonhos de Clara, né? Além da pobreza, né, além da vida em sororidade, como a irmã já trouxe, mas quais seriam mais outros sonhos de Clara? Hein, Gabi? Começa por você agora. Vamos lá. Vou só falar um negócio que eu preciso agora, a partir dessa reflexão que você fez. Peraí. Só um destaque antes da gente... Eu já engato nos sonhos, né? Mas uma coisa que eu acho incrível, que também saiu da nossa conversa aqui, é que o destaque do feminino de Clara se dá a partir dessa coragem, dessa ousadia, dessa irreverência. Assim como a linguagem que a irmã Fátima falava que hoje a gente ainda tem essa dificuldade, essa ainda é uma dificuldade hoje, né? Conseguir atribuir ao feminino as características da coragem, da ousadia, da persistência, e não só da doçura, da docilidade, da submissão, né? E Clara, quando a gente fala dela, o que eu acho incrível, sempre nos lembra essa coragem da mulher, não só a doçura da mulher, né? Clara era impositiva. Clara fez o que quis, porque sentiu que Deus colocava no seu coração o seu desejo, né? E a sua vontade. Por isso, pensando nisso, não sei se serei muito ousada aqui, mas eu acho que, com certeza, Clara gostaria hoje que a gente avançasse nas perspectivas femininas dentro da igreja. A mulher que ela foi, quis ter, né, a sua própria regra, quis abraçar a dama pobreza. O que a mulher hoje gostaria dentro das igrejas, né? A gente está inseridos dentro das comunidades. Nós vemos que o padre é uma figura hoje, muitas vezes colocada de uma forma hierárquica, mas quem sustenta mesmo as comunidades são as mulheres. São as mulheres que dão sua vida, como Clara deu sua vida, né? Então, que direitos nós queremos dar para essas mulheres, né? Que elas tenham mais respeito, que sejam vistas de uma forma mais
comprometida, porque elas são assim. Eu acho que talvez Clara gostaria muito de ver essa evolução, né? Eu não sei, talvez com o sacerdócio feminino a gente pode desenvolver essa conversa. Mas antes disso, de fato, de um reconhecimento do trabalho e do serviço, algo também que é muito caro para Clara, né? Desse reconhecimento sobre essa doação intensa que milhares de mulheres vivem na realidade das comunidades brasileiras, né? Fora isso, um outro sonho que eu acho que ela teria hoje, eu acho que a irmã também comentou isso antes, né? Do cuidado com as irmãs da fraternidade. Clara tem essa característica de abraçar principalmente as doentes, de estar perto, de cuidar individualmente de cada uma delas. Então, com certeza, Clara hoje sofre muito com todas essas pessoas que morrem, né, e que são afastadas de suas famílias, de suas vidas de uma hora para outra por causa dessa pandemia. Então, eu tenho certeza que um dos grandes sonhos dela hoje seria o pronto fim dessa doença que nos assola, né? O que tu acha, irmã? Faz sentido ou mais alguma coisa? Eu acho que faz todo sentido. E eu acho que nisso, quando você fala, acho que sim, né? Do cuidado, e se a gente olha nesse tempo, acho que todo esse convite, quando a gente olha cuidar, superar as relações, e também quando a gente olha a própria relação com a natureza, as relações e o consumo, acho que tudo isso, quando eu olho, também vejo isso, né? Desse convite a cuidar umas das outras, né? O cuidado de forma comum, o cuidado das pessoas que precisam de ajuda, mas que tem a ver com o encontro e tá muito perto disso, né? E quando a gente olha assim no sentido do cuidado de forma integral, cuidado da casa comum, cuidado que daí as irmãs também, né? As irmãs todas ajudam a cuidar. E esse sonho também que passa pelas ideias, né? O ideal do início da conversa. Acho que esse ideal que é muito presente na vida, assim. E aí nisso uma coisa que me vem assim, como se alimenta isso, né? E eu fiquei pensando o quanto é muito forte, deve estar no sonho dela para nós hoje. Fico olhando muito para isso, no desejo de aprender mais e melhor enquanto experiência de vida também, que é essa experiência de intimidade. É muito próximo, né? A relação é próxima, a relação com as irmãs, e o Cristo é a esposa, e o espelho é para olhar todo dia. Então, assim, quando a gente tem essa coisa de que parece que não pode olhar muito, daí Clara diz que é para olhar todos os dias, é para contemplar. Quando a gente está num tempo que parece que... E agora, de novo, a gente vive isso, né? Que a gente não pode abraçar. Que coisa ruim isso. A gente não pode ainda também, né? Mas a gente olha num tempo que tem um certo distanciamento, é meio perigoso, assim, né? As mulheres e os homens. E aí, quando a gente vê que Clara escreve dizendo que é para abraçar o Cristo pobre, tem uma escolha. No sonho, eu acho que tem a ver com o jeito de vida que ela quer. É para abraçar, tem a ver com a relação, o Cristo, e o tipo de Cristo é o Cristo pobre. Então, essa questão da intimidade, do encontro ali, que revela também o jeito, né? O sonho, o jeito do sonho. É verdade. E aí eu trazia à tona novamente um tema que a irmã Fátima trouxe anteriormente, né? E que outra vez a irmã Gabriela já estava por aqui falando sobre a autoridade, essa dimensão da sinodalidade, né? Nós estamos aí prestes de acontecer um sínodo, quer dizer, uma assembleia, um sínodo também, né? Que o Papa quer trabalhar um pouquinho mais dessa dimensão da sinodalidade, mas temos aí uma assembleia também latino-americana que quer também tratar sobre esse tema da sinodalidade, mas Clara está lá 800 anos atrás, por exemplo, no seu capítulo 2 da sua regra, que vai dizer que quando um jovem quiser procurar ser clarissa, não é a madre sozinha que vai decidir. E se a maioria concordar, poderá recebê-la. Então, assim, passa pelo consentimento de todas as irmãs, né? Então, assim, não é uma coisa sozinha, autoritarista, né? Então, claro, minha gente, acho que teria aqui várias coisas pra gente puxar hoje à tarde, hoje à noite, pra gente conversar mais sobre esses sonhos de Clara, né? Uma igreja hoje que nós precisamos que seja mais sinodal,
uma igreja que seja mais feminina, né? Uma igreja que seja mais comprometida com o meio ambiente, com as causas sociais, não é? Tudo isso, uma igreja, né, que esteja aberta, né, para o novo, né, para todos, né? Então, Clara realmente teria muito a nos ensinar, mas ela conseguiu, de fato, carregar e trazer esses ideais, porque ela era essa mulher que, com certeza, conseguiu se abrir, né, também para a graça de Deus, como a gente já falava aqui anteriormente, sabia, né, a quem ela seguia, né? Até que ela dava nomes, né? Ele é o esposo, ele é dizia para Inês, né? É o esposo, né? É o pai, trazia todas as características de quem é próximo, né? Ela sabia quem seguia, né? Ela sabia onde estava e sabia o que queria de fato. É a mulher decidida, como a Gabi trouxe, né? Mas eu vou pedir mais uma música, irmã, e aí a gente volta para encerrar já esse nosso bate-papo. Dizer mais uma vez que é uma alegria contar com vocês aqui com a gente nesta noite, neste programa. E a você de casa, continue aí comentando, deixando o seu comentário, deixando o seu like e acompanhando esse programa pra lá de especial. Bora então fazer uma cantiga que lembra assim um pouco de Francisco e de Clara, né, dos dois juntos, e do nosso desejo cada vez mais aprender um pouco mais dos dois. Hoje especialmente de Clara. Com a potência do sol e a clareza da lua, como a força dos raios e a leveza da chuva, é a certeza da fé, a graça da compaixão, é o serviço incansável, é a paz no coração. Somos Francisco e Clara, descalços na rua, em ações que refletem vigor e ternura. Toda a grandeza do mar na praia chega bem leve, abraço forte de pai, colo de mãe não é breve, um infindável amor, nação, justiça e perdão, toda a certeza que o amor é o Deus da criação. Somos Francisco e Clara, descalços na rua, em ações que refletem vigor e ternura. Que lindo, que lindo. Muito obrigado, irmã Fátima, aí, pelas cantorias. E nós vamos então chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo, que está muito bom. Inclusive nós teríamos pauta e pontos para passarmos aqui o resto desta noite, o final de semana, né, completo. Mas aí, para a gente ir chegando ao finalzinho deste nosso bate-papo sobre esse tema, trazer então para os nossos dias, né, nós já trouxemos muita coisa, mas o que é que Clara então teria a ensinar para hoje, né? Ensinar nessa dimensão do ideal, nessa dimensão de sonhar mesmo, né? De, entre aspas, gastar tempo sonhando, né? Hoje as pessoas estão, parece que a situação que nós vivemos hoje, de certa forma política, econômica, parece que priva as pessoas de sonhar, né? Sonhar em ter uma vida melhor, sonhar em ir para a faculdade, estudar, sonhar que, enfim, que vai ter seus direitos garantidos. Hoje as pessoas, tá tão difícil a utopia, né? E aí eu acho que Clara tem muito a nos ensinar hoje, e eu queria aqui deixar aberto esse espaço para que vocês trouxessem esses ensinamentos.
Inclusive, já cutucando aí a Gabi, né, que tava com um livro aí especialíssimo, para falar um pouquinho também dessa humanidade de Clara, né? Olha aí, ó, olha o livro, minha gente, né? Falar um pouquinho dessa humanidade de Clara, né, dessa mulher, porque a gente até comentava antes, porque eu penso que antes de tudo, né, no seu tempo Clara não pensava que ia se tornar santa e esse exemplo todo para a humanidade, né? Então ela, antes de tudo, ela era mulher e se reconhecia como, de fato, como era, e via a sua realidade, e a partir dessa sua realidade, daquela Assis antiga, desigual, ela traçava os seus ideais, né? Como eu falava no início, ela olhava pelas janelas da sua casa, que era ali no centro de Assis, via tudo acontecendo lá fora, né? Via os homens indo para as guerras, investindo nos seus sonhos, nas suas carreiras militares, via também Francisco se despojando, também Francisco se ensinando. Então, o que é que a gente pode trazer de tudo isso, né? O livro é sobre a personalidade de Santa Clara de Assis, né? Quem estiver só ouvindo a gente, depois que der uma procurada. Mas o que a gente estava conversando até antes de começar aqui com o Frei Roberto é sobre essa capacidade de Clara e acho que de todos os santos de demonstrarem, numa perspectiva para quem vê de uma forma rasa, uma contradição, né? Ou seja, uma ousadia e uma coragem que se contradiz com a submissão, né? Uma mansidão que se contradiz com o despojamento total, a radicalidade, numa perspectiva rasa, porque os santos são exatamente isso, né? Muito humanos, de tão humanos, encontram o Cristo que se fez homem por nós e se tornam santos. E Clara é mais uma desses exemplos grandiosíssimos que a gente tem. E se eu pudesse dizer, né, principalmente para as jovens mulheres que escutam a gente, que estão vendo a gente, sejamos cada vez mais como Clara de Assis, potentes, estudiosas, determinadas, revolucionárias, sonhadoras com o pé no chão, que acreditam nos próprios sonhos porque têm convicção de que foi Deus que colocou todos esses sonhos no nosso coração. Nesse mesmo livro que eu estava falando antes, uma passagem aqui que eu marquei para essa conversa diz assim: por sua grande força de espírito e decisão, quase mete medo. Quantas vezes nós, mulheres, que abraçamos essa radicalidade, essa potência, essa entrega, não ouvimos algo parecido, né? De que mete medo, de que essa cara assusta, de que nem sabia que você era tão legal assim, porque olhando assim, eu acho que você é muito brava, né? Clara também metia medo. E que sejamos mais como Clara, né? Que a gente meta medo mesmo nessa galera. Porque a gente quer mostrar a essência do nosso carisma e da nossa opção de vida. E outro ponto que eu sou completamente encantada e também deixo pra gente, e a irmã Fátima já falou sobre isso antes, é sobre essa paixão, né? Clara era apaixonada por Cristo, apaixonada pela igreja, foi apaixonada por Francisco de Assis, e uma paixão que não tem nada a ver com as nossas premissas seculares e mundanas, né? Como muitos dizem. É a paixão da convicção, da entrega total, do encantamento, do enamoramento a seu esposo. Que essa paixão para as pessoas e entre as criaturas também nos motive como motivou Clara. Essa eu acho que são os meus grandes impulsos de vida, e se eu pudesse passar alguma coisa para alguém que estivesse ouvindo, seria isso. Que tão lindo, né? As inspirações, eu também fico pensando assim, mas acho que uma das coisas que eu ia trazer, assim, dentro de tudo que a gente já foi partilhando, mas é o quanto Clara é mulher de comunhão profunda, isso que a Gabi trouxe, e daí se a gente vai olhar, né, nesse momento, juntando a nossa voz, a voz do Papa Francisco, juntando a tantas outras gentes, a gente sabe que tem os tantos sofrimentos, os quantos pecados nossos e da nossa igreja, mas acima de tudo, naquele tempo existia também
E Clara, mais, ou talvez mais ainda, né? Naquele tempo existia, e daí Clara é um sinal de claridade, ou como diz o Frei, né? Vamos arredondar para Clara. Clara é um sinal que vem clarear, que vem clarear essa realidade. Eu acho que é um convite para nós também. Tem coisas que a gente... não gosto muito disso na igreja, né? Mas eu não vou me separar. E eu fico olhando... na minha comunidade. Eu vou me juntar mesmo à minha comunidade, porque tem coisas que a gente precisa clarear nela. Clarear no sentido de Clara, né? Nesse sentido, assim, desse convite à comunhão profunda, que renuncia a um projeto pessoal que depois ele tem um resultado egoísta para um projeto que é pessoal também, porque eu acho que a resposta nossa, né? A vocação, ela é essa resposta pessoal, sim, mas que não é só para nós, essa resposta pessoal que tem um sentido a partir do momento que ela é também comunitária. Então, esse convite, assim, a olhar e fazer isso de forma conjunta, em comunhão com outra gente. Se a gente vai olhar também o mundo de gente que nesse tempo de pandemia parece que se agrava muito mais ainda, um monte de gente que precisa de gente feito Clara, nossos dias, né? Sim. Quanta gente precisa do pão, mas que é do pão que está na cesta, acompanhado da palavra, do olhar e do abraço daqui a pouco, né? E daí, então, eu vou pegar um recadinho de Clara, direto, assim, da segunda parte, que é da carta dela, da segunda carta a Inês, que ela lembra assim, ó, eu vou ser breve para não te incomodar muito, meio assim que ela diz, mas eu só sou uma coisa necessária, lembre-se da decisão. Não perca de vista seu ponto de partida. Conserve o que você tem. Faça o que está fazendo e não o deixe. Mas em rápida corrida, com passo ligeiro e pé seguro, de modo que seus passos nem recolham a poeira. Confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. E aí, irmã, a senhora trouxe tudo. Eu até continuaria sendo ousado igual a senhora e traria inclusive o que ela diz o seguinte, né? Não confie em ninguém, né? Vai lá, diz aí. Não confie em ninguém, né? Não consista com nada que queira afastá-la desse propósito, desse ideal, desse sonho, né? Meu Deus, né? Realmente trouxe tudo e falou tudo, Santa Clara, pra gente. Disse tudo que nós estamos falando, né? E olha, eu acho que já ia... Muito obrigado, já estou encerrando, mas nós estamos aí em pleno Setembro Amarelo, onde a gente reflete um pouquinho sobre essa dimensão da importância da vida, né? E o quanto é importante nós falarmos sobre as políticas públicas em relação à saúde mental, para ajudar as pessoas, né? E a todos nós, na verdade, né? A lidar com situações que nós vivemos hoje, que nos impede, nos distanciam dos nossos ideais, dos nossos propósitos, né? E aí eu acho que a gente tem que acrescentar esse verbo, viu? Clarear, né? Como a irmã trouxe agora. Se tem algo que a gente não está gostando, que a gente não aceita, vamos clarear, né? Vamos estar ali com Clara. A irmã mesmo traz essa dimensão da igreja, né? Embora nós trazemos vários pontos a serem questionados, a serem refletidos, e Clara fez com que isso, com seu próprio testemunho de vida, né? Ela foi essa mulher que conseguiu estar ali durona até o final da vida. Até mesmo quando Francisco morreu, viu? Quem segurou a ordem foi ela, com certeza. Puxando a orelha dos frades. Olha, é assim. Francisco ensinava assim, né? E aí, eu acho que trazer esse verbo, clarear, né? Uma Clara que estava sempre em comunhão, mesmo com as suas diferenças da igreja da época, mas era uma mulher que a gente percebe todo o tempo que está nessa unidade. Mas eu acho que nos dias de hoje é importante a gente trazer esse verbo, né? Clarear. Se tem algo que nos incomoda, se tem algo também que mexe com a gente, se tem algo que não mexe, mas que deixa a gente lá também no comodismo, né? Eu acho que clarear é um verbo que vai entrar no nosso vocabulário, que deve entrar principalmente nesses espaços onde nós estamos. Muito obrigado, minha gente, minhas irmãs. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, né? Falando sobre esta mulher com duas grandes mulheres, isso mesmo. Então, muito obrigado. Deixo aqui um espaço da Web Santo Antônio para vocês deixarem seus recados finais. Então, bora.
Ah, só agradecer, né, Frei? Obrigada pelo convite, obrigada pela irmã que topou essa conversa com a gente, né? Falar de Clara é alimentar a esperança. E num tempo de tanta desesperança, Clara é de fato um sinal de luz que pode abrir caminhos, né? Hoje mesmo a gente conversou aqui sobre muitas coisas que nos iluminam em realidades que podem estar nos inundando agora, né? Que é a descrença, que é o consumo, que é o descarte, que é o afastamento entre irmãs. Tudo isso que nos assola e nos atravessa, porque é uma realidade, mas que pode ser diminuído ou pelo menos mitigado pela nossa fé, pela nossa vivência em fraternidade e por ter sinais de esperança como Clara de Assis. Então, que a gente cultive cada vez mais essa flor, né, do nosso jardim e que a gente seja cada vez mais próximos e próximas dela e, por consequência, próximos e próximas de um Cristo que se fez pobre, humilde, crucificado para estar perto de nós. Né? E é isso, meu abraço fraterno de muita paz e todo bem. Toda baseada aí na teologia clariana. Nasceu pobre, morreu numa cruz, né? E permanece conosco aí todos os dias. Irmã, muito obrigada. Também agradeço muito poder compartilhar, e é sempre uma visita de novo àquilo que eu acredito, que nós acreditamos, né, do espírito da vida de Clara, que move a vida de Clara, que cada vez que moveu, né, que move, e Oxalá mova cada vez mais também a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas partilhas de cada dia. Então eu também mais uma vez agradeço esta oportunidade de estar trocando, também ouvindo e compartilhando. E também acho que é um pouco disso, né, que a gente foi trazendo. Que esse olhar, os sonhos, as experiências, as escolhas de Clara, cada vez mais nos mova. E mova também outras gentes, as pessoas que estão nos acompanhando, a também fazer a experiência, a conhecer mais, estudar mais, partilhar mais também conosco, né? Nos espaços onde estamos, da vida, da história e das motivações de Clara. Muito agradecido de novo. Paz e bem. E nós vamos encerrar então da melhor forma, com música, né? E muito obrigado mais uma vez, foi lindo. Vamos marcar um encontro agora para falar sobre economia e Clara, juntar essas duas coisas aí. O pessoal disse que traz muita característica de Francisco, né? Inclusive eu já conversava com Gabi outras vezes sobre isso, né? Sobre essa dimensão do que o significado da palavra economia tem um sentido de cuidar da casa, né? E aí, por que não, né? Também falar de Clara como essa mulher que soube bem cuidar desta casa, né? Foi até, nós não podemos negar, uma referência para Francisco, para o próprio Francisco, né? Então, muito obrigado. Vamos marcar esse bate-papo para outro momento. Irmã, então vamos com mais uma musiquinha aí para terminar esse nosso programa de hoje de uma forma bem especial. Bora, então. Bem de Clara essa. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura na manhã futura, trazendo amor no vento da
Muito obrigado aí às nossas irmãs e a você que está aí nos acompanhando. Queremos também agradecer a sua participação, a sua presença. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado assim como nós, né? Gostamos muito deste programa de hoje. Na próxima sexta, nós estamos novamente aqui neste mesmo horário pela Web Santo Antônio para conversar, inclusive agora, sobre essa relação profunda que existe entre Francisco e Clara, já que nós vamos estar aí já bem em cima, né, da festa de nosso pai Francisco, né, que a gente celebra no próximo dia 4 de outubro. Inclusive hoje, né, dia 24, nós já estamos aí nos preparando para iniciar a novena, toda essa preparação, todo esse itinerário. E nós vamos conversar um pouquinho desta Clara, que está próxima de Francisco, junto, ligada a ele, num propósito, num só ideal, né, que era levar este evangelho, esta paz e o bem por todos os lugares. Muito obrigado a todos. Vamos ficar agora com a bênção de Santa Clara e que Deus abençoe, paz e bem. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio, Vem Clarear. Continue em nossa companhia.